Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, dedicado a falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas em seus aspectos técnicos, ambientais, econômicos e especialmente nos seus aspectos humanos. Eu sou Marcos Tanaka Riz e apresento esse podcast direto dos estúdios da ECD Ambiental em Sorocaba. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. A nossa missão é dar poder a vocês, não um poder mesquinho de subjugar o outro, mas o poder do conhecimento, e ao mesmo tempo que promovemos o reconhecimento das pessoas que constroem o GAC no Brasil, dando voz a essas pessoas. Estamos agora na 5ª temporada e nossa responsabilidade aumenta a cada ano, junto com a alegria de termos cada vez mais gente junto com a gente, ouvindo, comentando, opinando, compartilhando suas ideias conosco e com toda a comum unidade do GAC. Aqui no podcast queremos esperançar, como diz um grande professor brasileiro. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Junto com vocês vamos tentar adiar o fim do mundo e construir um mundo melhor e mais justo. Junto com vocês, vamos esperançar o GAC. Venha conosco. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, escovando seu cachorro, sofrendo no trânsito, fazendo as compras de Natal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o 9º episódio da série especial sobre gerenciamento de áreas contaminadas por hidrocarbonetos de petróleo. O podcast é editado por Lilian Coriaço Riz e é oferecido por pessoas muito queridas, que são as nossas colaboradoras e os nossos colaboradores financeiros do Apoia-se. Essas pessoas nos ajudam muito financeiramente há 4 anos e também nos ajudam muito porque mostram que acreditam verdadeiramente que estamos fazendo um bem coletivo e implicitamente nos dizem continuem. Em nome de toda a família ECD, agradecemos demais a essas pessoas que cooperam muito conosco e com a comum unidade do GAC. E respondemos, continuaremos por muito tempo com a valiosa ajuda de vocês. É uma honra ter vocês ao nosso lado, nos ajudando a construir um GAC melhor, especialmente um mundo melhor para todo mundo. Quem também quiser, quem também puder se juntar ao nosso grupo de apoiadores e apoiadoras e contribuir financeiramente conosco é simples. Basta entrar no site apoia.se/ecdambiental, que tem tudo muito bem explicadinho por lá. O podcast Áreas Contaminadas conta com 4 empresas patrocinadoras, o que nos permite ler, estudar, discutir, conversar, elaborar episódios todas as semanas e ainda nos enche de orgulho por 4 empresas desse quilate quererem unir as suas marcas ao nosso trabalho. E é também uma forma de dizer, continuem. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting, a Vapor Solutions e a Linkevis Advocacia Ambiental. Queria dar 2 avisos aqui para vocês antes de começar o episódio. O primeiro é reforçar que a ESAS e o SENAC lançaram uma revista científica chamada Revista GAC, que tem como objetivo central publicar artigos técnicos e artigos científicos da nossa área de estudo. E não só artigos hard science, com testes estatísticos, muitos dados e tal, mas também artigos de revisão, relatos de experiência, estudos de casos e outras coisas. A ideia da ESAS e do SENAC é lançar o primeiro número da revista na 3ª Conferência ESAS, que vai ser em junho de 2025. E por isso o prazo de envios dos trabalhos para ser submetido à publicação nessa revista é dia 31 de janeiro de 2025. 31 de janeiro de 2025, então, é o prazo final para você submeter o seu artigo. Então corram, preparem o artigo e submetam. O site é revistagac.com.br, tem um caminho também pelo site da ESAS. Bom, o segundo aviso é que o Centro Universitário SENAC está com inscrições abertas para o processo seletivo para a 12ª turma de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas. Essa turma vai iniciar em 2025. O curso tem duração de 1 ano, aulas aos sábados o dia todo, parte delas presencial, parte delas online, e um dia da semana, à noite, geralmente terça ou quinta. E essa aula da terça ou da quinta à noite é obrigatoriamente online. Quem tiver interesse, junte-se a nós do SENAC. Entre no site sp.senac.br, procure lá pós-graduação. Dentro da pós-graduação, você vai encontrar lá pós em remediação de áreas contaminadas. Bom, essa série é de episódios mais curtos, mais técnicos, um pouco mais direto ao ponto, onde eu faço uma explanação com comentários sobre um tema específico. Pensamos que esse tipo de episódio mais curto, mais direto, é importante para ajudar as pessoas
A gente fala aqui de temas que discutimos no Senac, na BNT, reuniões da ESAS, outras universidades, alguns fóruns e tal, mas nem todo mundo tem acesso fácil. Então a ideia é intercalar as entrevistas com esses episódios técnicos mais curtos. Especificamente sobre essa série de GAC em áreas com hidrocarbonetos, ela tem o objetivo principal de falar sobre esse tema, o GAC em áreas com hidrocarbonetos de petróleo. Postos de combustíveis, bases, refinarias e outras áreas como essa, até indústrias que tenham contaminações por hidrocarbonetos. E o objetivo mais específico para a criação dessa série foi quando eu percebi, durante muitas conversas que eu tive com muitas pessoas, que conceitos que pareciam básicos, como o que é fonte, o que é pluma, ELNEPL trapeado, fase residual, saturação de ELNEPL, fluido molhante, esse tipo de coisa, não estava totalmente incorporado no repertório dos profissionais do GAC. E aí, por fim, acabavam fazendo uma receita de bolo aí, anticientífica, que era instalar poções, ver se junta fase livre nos poções, se juntar precisa colocar um MPE para extrair a fase livre do poção, se não juntar é só monitorar a fase dissolvida, restringir o consumo de água subterrânea ali naquela área e tchau mesmo, sem realmente avaliar o problema e muito menos sem avaliar os reais riscos, né? Em resumo, acho que esse é um bom momento para a gente fazer essa série, porque esse assunto tem sido discutido muito, né, pelo Brasil todo. Novas normas, novos procedimentos estão sendo escritos, criados ou revisados. Então acho que a gente pode, e mais do que isso, a gente deve dar a nossa contribuição para o que entendemos ser a melhor abordagem para o gerenciamento de áreas contaminadas por hidrocarbonetos. Eu não vou recapitular aqui os 8 episódios anteriores, vocês podem ouvi-los tranquilamente na nossa playlist, espero que vocês façam isso. Nesse 9º episódio, nós vamos falar sobre a importância da amostragem, da partição das substâncias químicas de interesse do ELNEPL para o ar do solo, para a fase vapor no ar do solo, e algumas dicas de como você pode fazer isso. Espero que vocês gostem e que aprendam. Vamos ao episódio. Primeiro, retomando um conceito básico que já falamos bastante aqui. A partição, seja para a água, seja para o vapor, é só uma parte muito pequenina da massa que está na fonte secundária, o ELNEPL, o ELNEPL é a fonte secundária, sai dessa massa e vai para outro meio. No caso da água subterrânea, essa massa pequenininha se dissolve na água, e dependendo aí da solubilidade efetiva da substância na mistura que formou o ELNEPL, e principalmente de quanta água passa pelos poros do solo que contém a fonte secundária. Isso falamos no episódio 8 dessa série. E no caso do vapor? No caso do vapor, o que governa a partição é a volatilidade da substância dentro da mistura. Essa volatilidade é dada pelo ponto de ebulição, então quanto mais baixo for o ponto de ebulição, mais volátil a substância, e pela pressão de vapor. Quanto maior for a pressão de vapor, mais a substância tende a particionar da sua fase líquida no ELNEPL para a fase vapor. Mas além da partição existir, é preciso que essa partição se mova para que se tenha uma pluma. Aí temos o primeiro conceito interessante. Para que a partição se mova e gere uma pluma, ela deve acontecer na zona não saturada, onde há ar no poro do solo, porque senão a partição não ocorre, uma vez que a partição para a água é uma outra coisa, é dissolução. Então, para formar uma pluma de vapor, além das características intrínsecas das substâncias, como o ponto de ebulição e pressão de vapor, essa partição precisa acontecer na zona não saturada. Então, quando temos o ELNEPL trapeado na zona saturada, que é uma coisa muito comum, como já dissemos nos episódios anteriores, esse ELNEPL, nessa condição, trapeado na zona saturada, não vai formar pluma de vapor. Então só haverá pluma de vapor se o ELNEPL estiver na zona não saturada. Como dissemos no episódio sobre o ELNEPL aqui, ele pode estar trapeado hoje, mas com a descida do nível d'água, ele pode estar móvel amanhã. Da mesma forma, nessa condição, além de móvel, ele poderá gerar pluma de fase vapor quando ele estiver destrapeado pela descida do nível d'água. E aí você deve estar se perguntando, mas só forma pluma a partir do ELNEPL? Não dá para formar pluma, por exemplo, de benzeno no ar do solo, a partir de uma partição desse benzeno em fase dissolvida? Sim, com certeza pode. Mas imagina a massa de benzeno que você tem em fase dissolvida, comparado com a massa de benzeno do ELNEPL. A massa de benzeno no ELNEPL é várias ordens de grandeza maior. Portanto, a probabilidade de partição do ELNEPL é muito maior do que a probabilidade de particionar benzeno da água, Mas sim, é possível, desde que o benzeno esteja em fase dissolvida e desde que essa unidade de estratigráfica com o benzeno dissolvido esteja em contato com o ar do solo. Portanto, essa deve ser a unidade de estratigráfica mais rasa, mais próxima da zona não saturada. Somente nessa condição poderia haver essa partição do benzeno
da água para o ar do solo, e repito, ela seria consideravelmente menor que a partição do ELNEPL para o ar do solo. Se você me disser que não tem ELNEPL, só tem fase dissolvida, e aí, portanto, sua partição para o vapor só pode ter vindo da fase dissolvida, aí eu tenho más notícias para você. Como dissemos praticamente em todos os episódios dessa série, você só vai ter fase dissolvida se você tiver o ELNEPL para servir de fonte secundária. Então, você, nesse caso, deve rever o seu modelo conceitual, porque é quase certo que na sua área de estudo você tem a ELNEPL imóvel, que pode estar na zona não saturada, na interface, que é a famosa franja capilar, ou na zona saturada, ou nos três. Esse ELNEPL imóvel gera tanto a pluma em fase dissolvida, quanto gera provavelmente a pluma em fase vapor no ar do solo. Então, resumindo essa primeira parte, você terá pluma de fase vapor no ar do solo, se e somente se houver substâncias voláteis no seu ELNEPL, ou seja, se a pressão de vapor, constante lei de Henry, ponto de ebulição dessas substâncias estejam dentro de parâmetros que proporcionem a partição dessas substâncias para o ar, e se você tiver ar em contato com o ELNEPL ou em contato com a fase dissolvida, ou seja, se a contaminação estiver em contato com o ar. E o ar que eu estou dizendo aqui é o ar do solo, zona não saturada. Uma vez que essa partição ocorra, o que acontece com ela na zona não saturada? Bom, vamos lembrar que a zona não saturada não é seca, ou seja, ela tem uma porcentagem de água nos poros, chamada grau de saturação, que varia mais ou menos entre 20%, quando o solo parece estar muito seco, até 99%, porque quando tem 100% de água no poro, a gente chama isso de zona saturada. Então o transporte da fase vapor no ar do solo depende inicialmente do grau de saturação. Quanto mais água nos poros, mais difícil será o vapor se mover. Como vocês devem imaginar, né, esse grau de saturação varia muito, até durante um dia. Né, no meio do dia, o grau de saturação vai variando. No início da manhã, com o orvalho, ele pode aumentar, e no decorrer do dia, o calor, o vento vão tirando a água dos poros do solo. E aí, se chove, por exemplo, né, chove e aumenta o grau de saturação. Se passa um período longo seco, isso diminui o grau de saturação. Mas tem outro fator importante, né, que condiciona o transporte do vapor no ar do solo, que é a variação da pressão. Essa variação das pressões faz com que o vapor seja transportado. Então, o vapor é transportado da maior pressão para a menor pressão, como se fosse o gradiente hidráulico. Mas, da mesma forma que a água na zona saturada, existe a condutividade hidráulica, que nesse caso não é hidráulica, nesse caso é chamado permeabilidade ao ar na zona não saturada. Quanto mais abertos os poros do solo, mais o vapor caminha. Quanto mais fechados, menos ele caminha. É razoável dizer, portanto, que os solos arenosos transportam mais vapor, solos argilosos transportam menos vapor. Além desse transporte, né, que a gente chama de advectivo, porque ele segue com o fluxo do ar, né, na zona não saturada, há também o transporte por difusão. Mas o transporte por difusão é bem menos relevante, né, como vocês devem imaginar. Bom, e o que acontece com o vapor sendo transportado na zona não saturada? Ele sai da fonte secundária e segue indefinidamente no ar do solo por diferença de pressão ou por difusão e vai para onde? Bom, esse vapor pode, em algumas condições, entrar em algum ambiente fechado, o que caracterizaria, né, uma intrusão de vapores, que deve ser evitada. Mas antes disso, vamos nos ater ao indefinida. Né? Será que ele vai indefinidamente andando pelo ar do solo? Não é bem assim que funciona, é claro. Os hidrocarbonetos de petróleo, felizmente, sofrem uma degradação, a degradação biótica, e é uma degradação importante na zona não saturada. E ela é tão importante na zona não saturada quanto é na zona saturada, e por mecanismos parecidos. Os micro-organismos atuam na degradação dos hidrocarbonetos que servem de alimento para essa biota, e a respiração desses micro-organismos necessita de aceptores de elétrons. Na fase dissolvida, os principais aceptores de elétrons são o oxigênio dissolvido, o nitrato, o sulfato, o ferro 3, o manganês 4 e o gás carbônico. Tudo isso em fase dissolvida, né? Tudo isso dissolvido. A respiração desses micro-organismos, seja aeróbia, seja anaeróbia, vai gerar subprodutos como CO2, nitrito, sulfeto, ferro 2, manganês 2 e metano, com elétrons indo dos hidrocarbonetos para os aceptores que ficam nessas formas reduzidas aí que eu chamei de subproduto. Na zona não saturada acontece algo parecido. Os hidrocarbonetos em fase vapor são consumidos por micro-organismos. Inicialmente, essas reações ocorrem mais próximas da fonte secundária, pela via anaeróbia, onde ocorre a metanogênese, né, a formação de metano, de modo que o hidrocarboneto se reduz a metano. Como não temos nitrato, sulfato, ferro e manganês em fase vapor, eles não atuam na zona não saturada. E o que ocorre
conforme o hidrocarboneto se afasta da fonte secundária, ele deixa a zona anaeróbia, então a metanogênese ela diminui bastante, né, conforme a gente deixa o LNAPL e vai subindo, né, para uma área mais próxima à superfície, né, uma região aeróbia da zona não saturada, onde ocorre preferencialmente uma degradação mais eficiente pela via aeróbia, onde o oxigênio gasoso é usado como aceptor de elétrons para a respiração dos micro-organismos que estão degradando aqueles hidrocarbonetos, os vapores do hidrocarboneto, e produzem CO2. Né? Na respiração sai de oxigênio e o hidrocarboneto acaba virando CO2 como subproduto. Dessa forma, é possível saber se está ocorrendo essa degradação, né? e está ocorrendo degradação em quantidade suficiente para degradar toda a fase vapor, se houver aumento de metano, aumento de CO2 e aumento incremental da temperatura, porque essas reações são todas exotérmicas. Bom, o resultado disso é que essa degradação geralmente ocorre. E em condições adequadas de temperatura, como as que temos aqui no Brasil, é uma degradação expressiva, a ponto de, mesmo com LNAPL lá na interface com a zona saturada, uma coluna de solo sem LNAPL na zona não saturada é suficiente, pode ser suficiente, para degradar toda a fase vapor e esse vapor não aparecer aqui em cima, né, embaixo do contrapiso, portanto não gerando risco. Tem um artigo importante da EPA que diz que uma coluna de solo limpo de pelo menos 7 metros seria suficiente para praticamente não haver risco de intrusão de vapores de hidrocarbonetos. Claro que tudo isso é teórico e precisa ser verificado, precisa ser investigado na sua área, porque é muito comum a gente ter LNAPL na zona não saturada que não foi descoberta, não foi identificada. Então, toda essa história aqui que eu falei deve ser investigada, deve ser avaliada e jamais nos apoiarmos nessa regra de 7 metros. Mas o fato importante é que, felizmente para nós, os vapores de hidrocarboneto eles se degradam conforme eles vão subindo, né? Por diferença de pressão, eles vão subindo na zona não saturada. Como investigar a fase vapor? A forma mais correta seria instalar poços de monitoramento do ar do solo, conhecidos como PVs ou poços de vapor. O mais certo seria conhecermos as unidades estratigráficas da zona não saturada e escolher as profundidades mais adequadas para instalarmos as seções filtrantes desses poços, da mesma forma que fazemos com os poços de monitoramento de água, tomando cuidado que esses poços de vapor devem ficar, assim, no mínimo a 2 metros de profundidade para diminuir a influência do ar atmosférico na amostra que você coleta do ar do solo. As unidades estratigráficas mais representativas são as que podem conduzir mais os vapores na zona não saturada, e, eventualmente, as unidades mais próximas da fonte secundária. Com isso, podemos avaliar adequadamente a distribuição dos vapores dos hidrocarbonetos no ar do solo. Esses poços, os poços de vapor, os poços de monitoramento do ar do solo, têm que ser muito bem instalados, é claro. Recomenda-se o uso de materiais nobres como inox para a seção filtrante. Então seria uma espécie de pedra porosa, similar àquelas usadas em aquários e similar àquelas usadas nos poços temporários de vapor, mas não de pedra porosa e sim de inox, para não ter interferência nas análises químicas. Essa seção filtrante tem diâmetro pequeno, menor que 1 polegada, então pode ser feito com um furo de pequeno diâmetro, com uma furadeira, ou cravando uma ponteira de direct push, ou até com um tradumanual de pequeno diâmetro, assim, tipo umas 2 polegadas de diâmetro. No espaço anelar dessa seção filtrante, né, ou seja, em volta dessa pedra porosa de inox, deve ser colocado um pré-filtro primário. Sobre ele, uma camada de areia lavada, fazendo a função do pré-filtro secundário. E acima desse pré-filtro secundário, uma cauda de cimento, pois estamos na zona não saturada. E como estamos na zona não saturada, é melhor para a vedação, né, para o selo desse poço, usar cimento, ao invés da bentonita. Bom, conectado ao filtrinho de inox, deve-se colocar um tubinho de teflon. E, mais uma vez, usar o teflon aqui é importante, porque é um material que não absorve os compostos que a gente está trabalhando, né, que está investigando. Ao contrário do tubo de PEBD, que é usado para amostragem de água, e do tubo de silicone, que absorvem muito, né? Principalmente o silicone, ele absorve muito o hidrocarboneto. Então não deve ser usado para o poço de monitoramento do ar do solo. Lá para o screening, os poços temporários de vapor, você até pode usar o PEBD, né? Mas é screening. Você vai medir com PID, né? Um negócio mais grosseiro. Aqui a gente vai fazer análise química, então a gente precisa de material nobre, portanto teflon e inox. Na superfície, a gente deve colocar uma válvula tipo swage lock, né? Pode ser uma válvula que tem uma boa vedação, pode ser uma válvula de 3 vias, mas ela precisa ser boa para manter estanqueidade. Esse vai ser o seu poço de monitoramento do ar do solo, conhecido como PV ou poço de vapor. Recomendo instalar mais de um poço por ponto, para você conseguir avaliar realmente o transporte das substâncias químicas de interesse na zona não saturada,
né, tipo multinível de poço de monitoramento do ar do solo. Isso é uma exigência da DD38 aqui no estado de São Paulo e é uma forma de permitir o entendimento desse fluxo e da eventual degradação do hidrocarboneto. Esses poços vão gerar evidências dessa degradação ou vão gerar evidências que o ar do solo está contaminado, mas são evidências que você pode confiar melhor. E por isso eles são importantes de serem instalados. E você pode estar se perguntando, mas eu nunca vi ninguém fazer isso, ou raramente eu vi alguém fazer isso. Então, como é que funciona o risco de intrusão de vapores em ambientes fechados, calculado pela planilha de avaliação de risco da CETESB? Bom, a planilha considera essa partição a partir da água subterrânea, pois o pressuposto de quem elaborou a planilha e o pressuposto da própria CETESB era de que se existisse fase livre, era um risco iminente e a fase livre deveria ser removida. Já falamos sobre isso em outros episódios. Tem até uma certa lógica, afinal a fase livre é o ELNEPO móvel, e isso, se ele se mover, né, dependendo de como ele se mover, isso pode ser um risco realmente, né, um risco agudo. Mas não é todo o ELNEPO que é móvel, como a gente já falou muitas vezes aqui. Portanto, seria assim, praticamente impossível a gente extrair todo o ELNEPO. De modo que a gente tem ELNEPO, mas a planilha não considera o ELNEPO como o local de onde está particionando o vapor de hidrocarboneto. A planilha pega concentrações no solo, né, das substâncias químicas de interesse, uma por uma, e no caso do TPH, ela pega as frações do TPH, né, o aromático médio, o aromático pesado, o alifático leve, alifático médio, alifático pesado. Né, ela pega essas 5 frações, além dos BTX, e aplica um modelo, né, todas essas substâncias químicas de interesse, ou dissolvidas na água ou no solo, né, retidas no solo. Pega essas concentrações e aplica um modelo de partição, modelo de Johnson e Ettinger, né, ou Johnson e Ettinger. Tem um G só, então não sei muito bem como é que pronuncia aí o Johnson e Ettinger. Bom, esse modelo leva em conta as características da substância e, do meio, considera pouca coisa. Basicamente considera a espessura da zona não saturada e considera a porosidade total. Isso, as duas coisas, têm a ver com quanto ar teria na zona não saturada do solo. O modelo não pede o grau de saturação, até porque esse grau de saturação varia bastante. Mas a equação do modelo considera um valor médio muito pequeno, né, para ser conservador e dizer que o vapor anda mais e anda mais rápido nos poros do solo. E agora vem o mais relevante dessa nossa conversa. O modelo de Johnson e Ettinger não considera a biodegradação do hidrocarboneto na zona não saturada, sendo, portanto, bastante conservador. Ele vai considerar o risco de intrusão de vapores com uma atenuação importante, que é no piso. Né? Somente no piso ele vai considerar uma atenuação nesse vapor. Mas essa atenuação tem um valor fixo de 0,03 ou 3%, de modo que, de acordo com esse modelo, 3% do vapor que chegar abaixo do piso vai efetivamente entrar no ar ambiente daquela edificação. Então o modelo, portanto, é bastante conservador, exceto em uma condição. Não é sempre o piso a principal via de entrada do vapor. Pode muito bem ser as utilidades subterrâneas, como ralo, como esgoto, como tomadas, cabos elétricos, cabos telefônicos, de internet e tal. Então haveria mais intrusão por essas utilidades do que pelo piso. Né? Em alguns casos acontece isso. Mas seja como for, a planilha considera que o vapor de hidrocarboneto sai lá da água ou do solo e vai caminhando pelo ar do solo até atingir o piso, abaixo do piso. Né? E dali 3% intrude no ambiente, podendo gerar risco aos ocupantes desse ambiente fechado. Mas, como vimos, os processos são mais complexos, por isso devemos fazer o que eu falei e o que a DD38 pede, investigar o transporte no ar do solo, como um todo. Mas, usando ou não o que eu proponho aqui e o que a DD38 pede, tem uma coisa que é fundamental. Em qualquer situação que haja possibilidade de ter vapor, é preciso investigar o contrapiso, é preciso investigar o subslab, a parte do ar do solo abaixo do contrapiso. Essa investigação do ar abaixo do contrapiso, também chamado subslab, deve ser feita com os chamados poços subslab, né, que são construídos para isso, são fabricados para isso, são de aço inox, um pino de aço inox, né, com vedação externa de silicone, tem a tampinha adequada, etc. Com esses poços, nós vamos determinar a concentração dos vapores imediatamente abaixo do contrapiso. Se não houver concentração relevante ali, a chance de intrusão de vapores se reduz bastante, né, dá para a gente ficar até de certa forma despreocupado. O que seria a concentração relevante? Né? O limite de risco de inalação para substâncias químicas de interesse voláteis, esse limite está na planilha da CETESB. E, caso não esteja, né, você pode consultar os Regional Screening Levels da EPA e aplicar o fator de atenuação de 3%. Ou seja, você pode ter uma concentração no subslab
tal que 3% dela esteja abaixo do limite de risco dos Regional Screening Levels da EPA. Aí você teria todo o caminho investigado. O LNAPL, obviamente, e também a partição para a fase dissolvida. E aí o LNAPL, a fase dissolvida, a partição disso tudo para o ar do solo, amostrando esse ar do solo em diferentes profundidades, até investigar a região abaixo do contrapiso. E aí você vai ter um bom modelo conceitual de partição para a fase vapor. Como última dica aqui, esses poços, tanto de monitoramento do ar do solo em profundidades maiores, quanto esse subslab, devem ser estanques, ou devem estar estanques, ou seja, deve estar sem influência do ar atmosférico dentro do poço. Para garantir isso, é preciso fazer um teste de estanqueidade antes de cada amostragem, com um gás que possa ser medido, Tem todo um procedimento para fazer esse teste de estanqueidade, normalmente usando hélio ou CO2. Além disso, deve-se fazer uma amostragem adequada, que pode ser pelo método TO15, também pelo método TO17, alternativamente com bag e análise pelo método 8260. Cada um desses métodos tem um custo, cada um tem um holding time, cada um tem um limite de quantificação. O TO15 é o mais caro, mas tem um limite de quantificação e detecção mais baixo e tem um maior prazo para entregá-lo ao laboratório. Já o bag é o mais barato, mas tem um limite mais elevado e tem 48 horas, Você precisa levar em 48 horas, que ele precisa ser analisado em 48 horas. Tem ainda a possibilidade de se fazer análise em campo com um laboratório móvel. Tem laboratórios móveis de campo que fazem análises químicas no campo acreditadas. E tem um laboratório no Brasil que pode fazer análise contínua de vapores. Então tem também essa possibilidade. Bom, como vocês viram, a investigação da partição dos hidrocarbonetos para a fase de vapor é complexa. Tem muitas coisas para levar em conta, muitos conceitos para a gente aprender, discutir e muitos detalhes para prestar atenção. As concentrações são muito pequenas, por isso todo cuidado é pouco. Por outro lado, felizmente, há uma biodegradação desses vapores que pode mitigar boa parte do risco de inalação dos hidrocarbonetos. E como sempre, o modelo conceitual é a parte mais importante da investigação. É preciso que se saiba onde estão todas as fontes primárias, que seja identificada, delimitada e quantificada a fonte secundária, o LNAPL, que sejam identificadas, limitadas e caracterizadas todas as unidades estratigráficas e hidroestratigráficas, para que a gente comece a investigar a fase vapor. E nessa investigação devemos avaliar o transporte na zona não saturada até chegar no ponto de exposição do receptor, geralmente abaixo do contrapiso da edificação que ele ocupa. É bastante coisa para ser feito, como sempre. E quem disse para vocês que a área com hidrocarboneto é fácil, Espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que vocês estejam gostando dessa série especial de GAC em áreas com hidrocarbonetos. Agradeço demais a atenção de todas e todos, espero que esse episódio ajude vocês no dia a dia. Nós aqui da SD Training continuaremos lutando lado a lado com vocês por um mundo melhor e mais justo. Então sigam a gente nas redes, assinem a nossa newsletter. O link para assinar gratuitamente está na descrição desse episódio, seja no Spotify, seja no YouTube. Agradeço mais uma vez aos nossos queridos e às nossas queridas colaboradoras financeiras do Apoia-se, que mantêm a gente no ar todas as semanas. Agradeço demais também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, a Vapor Solutions, o Laboratório Consulting e a Linkevis Advocacia Ambiental. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ECDambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.